pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Tex Aviation e hoje aprenderemos alguns conceitos e práticas sobre o uso do multímetro. Durante seu teste prático do FAA, uma das tarefas solicitadas pelos checadores pode ser a localização de algum problema em um circuito elétrico. Portanto, entender esses conceitos é muito importante. Nós teremos agora uma introdução para a compreensão fundamental dos circuitos elétricos. Veremos como podemos utilizar o multímetro para localizar problemas em um circuito elétrico e, para esta atividade, iremos utilizar pilhas, baterias comuns como fonte de energia de corrente contínua. Utilizaremos também este pequeno circuito elétrico como base para nossas análises. Para iniciarmos, vamos entender um pouco mais sobre o multímetro. O multímetro que estamos utilizando é simples, mas compreendendo as escalas e a forma de manuseio deste multímetro, você conseguirá utilizar praticamente qualquer multímetro. Aqui em cima temos um visor para as informações de acordo com a escala selecionada logo abaixo. Iniciando pelo lado esquerdo, nós podemos medir tensão de corrente contínua. Aqui podemos desligar o multímetro e aqui medimos a tensão de corrente alternada. Estas posições nos permitem medir a corrente, valor dado em amperes. E já aqui embaixo do lado esquerdo temos como medir resistência, valor dado em ohms. Basicamente, estas são as informações que iremos estudar hoje. Com relação às pontas de prova, a ponta de prova preta sempre irá conectada na porta COM do multímetro. E para a finalidade que vamos ter agora, a ponta de prova vermelha será conectada logo acima neste multímetro. É importante verificar as informações no multímetro para se certificar que você está conectando a ponta de prova ao local correspondente para a verificação que deseja. A ponta de prova vermelha, neste caso, está conectada na porta que indica tensão, ohms e miliamperes. Neste multímetro, para medir altas amperagens, deveríamos conectar a ponta de prova vermelha na porta logo acima. Aqui temos nosso aparelho, esse pequeno circuito elétrico. Neste recipiente serão armazenadas nossas baterias, que fornecerão tensão para acendermos as fitas de LED. Temos aqui também uma chave liga e desliga, ou uma switch. Nós temos também condutores. E abrindo esta tampa, podemos entender este circuito de corrente contínua simples. Este circuito estará aberto ou fechado dependendo da posição desta chave. É simples observar que este dispositivo requer duas baterias de 1,5 volts cada. Também podemos identificar que as baterias estão conectadas em série neste sistema. Esta pequena placa de metal conecta o lado positivo da bateria de baixo com o lado negativo da bateria de cima. Um pequeno condutor liga o lado positivo da bateria de cima em série com a chave liga-desliga. Sai dela então um condutor para o sistema e depois um outro condutor retorna ao lado negativo da bateria de baixo, criando assim um circuito em série de corrente contínua. Vamos desenhar para entender melhor. Temos então a nossa chave, as duas baterias ligadas em série com 1,5 volts cada e a nossa lâmpada. Primeira informação que temos certeza aqui é a tensão total do sistema, que é a somatória das tensões das baterias, visto que elas estão ligadas em série, ou seja, 1.5
mais 1,5, que é igual a 3 volts. Antes de medirmos as baterias, iremos selecionar no multímetro a escala correta para esse tipo de medição. Visto que vamos trabalhar com uma tensão baixa, iremos selecionar a menor escala. Basta conectarmos as pontas de prova nas respectivas partes da bateria e teremos a tensão total mostrada no multímetro. Agora, faremos a mesma coisa com a outra bateria. Caso invertamos a posição das pontas de prova na bateria, a informação será exibida de forma negativa no multímetro. Se colocarmos as baterias em série e medirmos, veremos a tensão total de aproximadamente 3 volts, conforme esperado. Agora, vamos medir a tensão das baterias no circuito. Lembramos que as baterias estão conectadas em série por aquela chapinha de metal. Então, se temos a tensão correta nas baterias colocadas em série, significa que o condutor de metal está fazendo a sua função: conectar o positivo de uma bateria com o negativo da outra bateria, formando o circuito em série. Próximo ponto que vamos verificar é a chave liga-desliga. Para sabermos se ela está executando sua função corretamente, precisamos verificar se existe continuidade ou não com a chave ligada. Assim, saberemos se ela está ligando o circuito como se deve. Também vamos medi-la desligada para saber se ela realmente está cortando o circuito. Podemos fazer essa verificação medindo a resistência da chave. Primeiramente, vamos selecionar no multímetro a resistência mais baixa. Se o multímetro não apresentar valor, significa que o circuito está aberto, ou seja, interrompido. Se o multímetro apresentar algum valor próximo de zero, veremos que o circuito está fechado, ou seja, quase não existe resistência ao avanço da corrente. Vamos exemplificar com esse fio branco. Observe que o fio íntegro mostrará resistência zero ao avanço da corrente. Se cortamos o fio, a resistência se torna imensurável. Vamos medir agora com o circuito desenergizado a nossa chave liga-desliga, para saber se ela executa corretamente sua função. Mediremos do ponto de entrada da corrente na chave até o ponto de saída da corrente para o fio condutor. Nessa primeira medição, observamos o circuito aberto, ou seja, a chave está na posição off, desligada. Se colocarmos a chave para a posição on, ligada, observamos a resistência próxima de zero, indicando que a chave conduz a corrente para ligar o circuito normalmente, ou seja, a chave liga-desliga também está funcionando. Então, verificamos que as baterias estão ok e que a chave on-off também está ok. Vamos agora colocar as baterias. Observamos que o circuito está funcionando normalmente. Agora, vamos medir a corrente em determinado ponto do circuito. Primeiramente, vamos selecionar a escala correta no multímetro.
Depois, precisamos abrir o circuito e conectar o multímetro em série com o circuito. Então, obtemos o nosso valor de amperagem. Muito bem, pessoal. Lembramos que isto é uma aula de eletricidade básica. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.